concebido, tem analisado, tem observado, temos meditado no texto de Eclesiastes, considerando um Salomão envelhecido, um Salomão que está diante de Deus, mas não como aquele jovem do coração humilde. Salomão está diante de Deus, em algumas situações, até com uma certa soberba, até com uma certa vaidade. E ele vai colocando os seus pensamentos. A gente viu ao longo dos capítulos que, vez por outra, ele dá uma reagida, ele dá uma recuada, ele percebe que o poder não está nele, que a autoridade não está nele, ele deixa nas entrelinhas alguma coisa de arrependimento, mas ainda não teve aquela palavra profunda de arrependimento, como do filho pródigo, que chega diante do pai, que diz que pecou, diante dos céus e se arrepende. Ainda não chegou nisso. Mas a gente consegue pincelando algumas pequenas coisas nas falas de Salomão. Nesse capítulo 8 que se inicia, ele coloca duas situações que nos permite analisar o nosso próprio coração. Talvez como um espelho, a gente pegar as situações, as falas de Salomão e olharmos para as nossas mesmo. Diz um dito popular que o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. A gente não precisa cometer determinadas coisas para saber o resultado dela. E de novo, talvez olhando para personagens bíblicos, como Abraão, Isaac, Jacó, a gente vê nas coisas que aconteceu na vida de Davi, nos personagens do Novo Testamento, talvez nós tenhamos oportunidade de corrigir o nosso coração e de procurar um caminho excelente. O texto inicia aqui no versículo 1 dizendo quem é como o sábio. Ele não coloca o artigo aqui em aberto, pelo contrário, o artigo aqui está bem fechadinho. Existe um sábio na cabeça de Salomão. São três alternativas. Eu li alguns comentários, tentando também colaborar com a minha análise, com o meu estudo do texto, e existem três personagens, três possibilidades de sábios que Salomão tivesse se referindo. Em primeiro lugar, ele mesmo. Salomão estaria falando dele. Afinal de contas, nós já vimos nos capítulos 4, no capítulo 5 principalmente, nesses capítulos que Salomão evoca para si uma sabedoria, uma grandeza, ele fala das suas conquistas. Então, quem é como sábio? Ele estaria falando dele mesmo. Quem é como sábio? Ele estaria falando de Moisés. Salomão, de alguma forma, mesmo sendo o homem mais sábio da sua geração, tendo o título de um dos mais sábios da história, ele reconhecia que havia algo de Deus num personagem que viera antes dele. Ele reconhece o seu pai, mas a sabedoria não era o forte de Davi. O forte de Davi era o coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem apaixonado pelo Senhor. Davi era um homem poeta que cantava. Não era a sabedoria, a filosofia, não eram os pensamentos. Apesar que sim, há muita sabedoria nos textos de Davi. Mas não seria esse o item que para Salomão brilharia o seu pai. Mas talvez Moisés. Porque o texto diz que a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa. E se você se lembra, em dado momento que Deus tem um contato profundo, íntimo com Moisés, o rosto de Moisés fica brilhando de tal forma que nem a população, aquela geração pôde se aproximar. Moisés precisou colocar um véu, porque a presença dele era muito intensa. E a terceira alternativa, esse sábio ele estaria falando do próprio Deus. Ainda sem conhecer a pessoa do Filho, que só é apresentada a nós no Novo Testamento, mas ele estaria falando da pessoa do próprio Cristo. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação de todas as coisas? Quem sabe o significado mais profundo das nossas marcas? Quem sabe o significado mais profundo da nossa história? Quem entende as nossas cicatrizes? Para quem a nossa digital, de fato, é significativa e traz identidade? Nós entendemos que, de fato, esse sábio maior é o próprio Deus, aquele que sonda, como diz Davi no Salmo 139, e conhece. Nada há oculto a Deus, nada lhe é estranho, nada lhe é difícil.
todos os nossos dias estão escritos no livro sagrado do Senhor, ainda a palavra não chegou aos nossos lábios, e Deus já a sabe completamente. Mas seria de fato a sabedoria que encantaria o coração? Porque não foi a sabedoria que fez o rosto de Moisés reluzir. Se ele está se referindo a Moisés, não foi o estudo da Torá que Moisés estava escrevendo, não foi o estudo dos pensamentos dos antigos egípcios, talvez alguma coisa até mais antiga dos povos sumérios ou acadianos, apesar de Moisés ter todo esse acesso à sabedoria da época dele, que é muito anterior à de Salomão, à dos gregos, mas não foi a sabedoria que trouxe alegria e que mudou a fisionomia do coração, ou melhor, do rosto de Moisés. Alguma coisa mais profunda mexe com os nossos corações. Quando nós estudamos, quem trabalha em escola, quem é professor, quem já estudou ou ainda estuda sabe disso, você tira uma nota bacana, você entendeu um conteúdo, você fica alegre. Sim ou não? A gente se sente feliz, realizado, porque adquiriu algum conteúdo. Mas isso não chega a mudar radicalmente a nossa fisionomia, não chega a mudar o rosto, o semblante de uma pessoa. Quando você compra, adquire um bem que você queria muito, né, uma roupa, um aparelho eletrônico, uma coisa mais cara, um carro, uma casa, são duas alegrias, né? Uma quando você compra, outra quando termina de pagar, né? São duas alegrias. Mesmo que isso te traga uma grande alegria, não é capaz de mudar a tua fisionomia, mudar o teu rosto, transformar você em outra pessoa. É quase uma plástica. O teu rosto foi mudado, saiu um rosto de dureza, um rosto carrancudo, um rosto envelhecido, um rosto cansado, um rosto entristecido para um rosto alegre. Será que a sabedoria tem esse poder? Será que algum bem material tem esse poder? O que de fato, querido? O que de fato pode mudar o nosso coração? Passa mais uma aí para a gente. A palavra de Deus diz que o coração alegre, o que diz o texto? O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A gente nem precisa conhecer tão profundamente um ao outro. Só com os nossos relacionamentos aqui semanais, a gente consegue minimamente perceber, olha, fulano está mais cansado, está um pouco mais triste. Aconteceu alguma coisa, irmão, com você? A gente percebe, o teu rosto está cansado. Nós sabemos o que pode dar tristeza, sim ou não? Tem muita coisa que dá tristeza. Mas existe uma coisa que é maior que todas as outras. Uma coisa que nos traz alegria. E uma alegria que jamais será tirada das nossas vidas, jamais será tirada do nosso coração. Houve um momento que Jesus estava na casa com Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Marta estava agitada de um lado para o outro, trabalhando, correndo, fazendo alguma coisa para servir a Jesus e ficou incomodada, porque Maria estava sentada, quieta, ouvindo as palavras do Senhor. E Jesus estava ali falando, e Marta ficou incomodada, porque Jesus não reagia na cabeça dela àquela situação de inércia de Maria. E Marta vai reclamar, Senhor, não te incomodas que Maria não venha me ajudar? E Jesus vai dizer, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Uma coisa só é necessária, uma coisa só é importante. Maria encontrou aquilo que tem maior valor. Maria encontrou aquilo que vale, e isso jamais lhe será tirado. Querido, quando nós encontramos aquele tesouro que Jesus diz nas suas parábolas, que um homem vendeu todas as suas posses e foi atrás de um tesouro, e quando encontrou aquele tesouro, ele encontrou a verdadeira felicidade, ele encontrou a verdadeira alegria. Quando nós encontramos a Cristo Jesus, o Senhor, isso jamais será tirado das nossas vidas. Passa mais uma aí. Motivos de alegria para o coração. Diz Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Há um renovo que vem da parte de Deus. Há um renovo
que não tem sabedoria humana, que não tem recursos humanos, que não tem bens humanos, que não tem alegria humana que seja capaz de nos dar. Salomão diz assim: olha, quem é o sábio, ou quem é como o sábio? Quem sabe de todas as coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa, o conhecimento muda o semblante de uma pessoa, menos Salomão. Sim, nós encontramos alegrias em muitas coisas nessa vida, mas todas elas são limitadas ao tempo, ao espaço. Todas essas alegrias são limitadas à nossa própria humanidade. Há uma alegria que dura para sempre. Há uma alegria que dura para sempre. E essa alegria, ela é dada. Diz o texto bíblico: darei um coração, porei dentro de vocês. É presente de Deus. Aquilo que o Senhor colocou no meu e no teu coração é um presente dele. E o que foi que Deus colocou nos nossos corações? O que Deus colocou? Me ajudem. O Espírito Santo de Deus. Deus colocou algo dele mesmo em cada um de nós. Você consegue imaginar isso? Você consegue compreender, mesmo que minimamente, a grandeza do que nós estamos falando? Existe algo do eterno dentro de você, existe algo do sublime dentro de você, existe algo da perfeição dentro de você, existe algo do reino de Deus dentro de você, porque a presença de Deus, através do seu próprio Espírito, está em cada um de nós. Quem aqui nunca foi assaltado? Quem nunca sofreu um assalto? Você vê que a gente faz a pergunta diferente, né? 2 irmãos aqui, glória a Deus pela vida dos irmãos, e que Deus permita que os irmãos nunca sejam, né? É que os irmãos não estão contando os assaltos oficiais, né? Porque quando a gente vai comprar algumas coisas ali, que vem aqueles impostos, isso também é um assalto. Só que é um assalto oficial, né? É um assalto legalizado. Mas tirando os assaltos legalizados, quando nós somos roubados, há uma sensação terrível de perda, há uma sensação terrível de impotência, há uma sensação terrível de frustração, há uma sensação terrível até de raiva, de rancor. São muitos os sentimentos. E as pessoas podem roubar da gente simplesmente tudo, menos aquilo que foi posto pelo próprio Deus. Aquilo que tem de maior valor. Por isso que o Senhor Jesus diz: aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. E Ele vai dizer ainda: juntem, guardem, acumulem tesouros no céu. Existe algo que Deus colocou que vai além da sabedoria, que vai além dos prêmios, que vai além dos reconhecimentos, que vai além das medalhas, que vai além dos troféus, que vai além das posses, das compras. Deus colocou algo em nosso coração que nos traz verdadeira alegria e é capaz de mudar o nosso semblante. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Querido, havia uma crise muito grande a respeito da lei, a respeito dos 613 mandamentos. Porque, apesar de serem 613 mandamentos, a lei é uma só. Então, ao quebrar um único e pequeno mandamento, você é réu da lei inteira. Então, havia uma impossibilidade completa. Como cumprir a lei para, de alguma forma, alcançar o favor de Deus? Porque era assim que ocorria no Antigo Testamento. O relacionamento com Deus se dava através da fidelidade, do cumprimento, da exatidão do cumprimento da lei. E Deus está dizendo assim: não mais. Eu vou cumprir a lei por vocês. E sabe de uma coisa? Eu vou facilitar para vocês. Ao invés de vocês cumprirem a lei por obrigação, agora vocês vão cumprir a lei por graça. Porque eu vou colocar ela dentro do coração de vocês. Havia um momento que as pessoas não matavam, porque havia uma lei que dizia: não matarás. Havia um momento que as pessoas não, tem as leis da natureza, inclusive leis ambientais, não deveriam desmatar, não deveriam jogar lixo, não deveriam fazer determinadas coisas com a natureza, e havia toda uma preocupação com isso, para não ser réu de juízo. Agora nós fazemos essas coisas com alegria, porque cada vez que cumprimos alguma lei, algum mandamento, nós fazemos com alegria, porque foi colocado no nosso coração.
Você consegue entender a diferença? Jesus não diz que veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. E se Jesus, na qualidade de ser humano, completamente humano, cumpriu a lei, ele se torna exemplo, modelo para que nós também a cumpramos. E alguns vão dizer, não, mas a lei foi abolida. O Antigo Testamento não serve mais. Não serve como fator de relacionamento com Deus. Não serve como fator de justificação. Mas a lei serve como fator de relacionamento. Porque agora, ela já não é mais algo obrigatório, mas ela é graciosamente colocado no nosso coração. Quem é o sábio? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa. É a sabedoria que muda? Não. Mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Davi vai olhar a riqueza humana, a fartura do cereal, do vinho, os itens mais nobres daquela época, e diz assim, o meu coração é muito mais alegre do que aqueles que têm toda a riqueza, porque existe uma alegria que vem do alto, existe uma alegria que foi colocada no nosso coração. Querido, como é que nós podemos passar pelas lutas, pelas dificuldades? Como é que os irmãos do passado e do presente suportam perseguição em nome de Cristo? Como é que eles suportam, muitos, como o próprio apóstolo Paulo, que nós citamos na pregação de domingo, o escárnio, a zombaria, a blasfêmia, a tortura, a dor. E Paulo ainda vai dizer assim, eu me alegro no sofrimento. Como? É porque existe algo interno que é muito maior do que qualquer coisa que esteja externa. Só crente consegue entender um negócio desse. Porque existe algo no meu e no seu coração que muda o nosso rosto. Pô, mas você não está desempregado? Mas você não está doente? Mas você não está passando por essa luta em casa? Como que você consegue? Existe algo no meu coração que eu preciso apresentar a você. Eu queria que você conhecesse a respeito de Cristo Jesus, o Senhor. Porque um dia Ele mudou meu coração. E a partir do meu coração, toda a minha vida está transformada. Como manter o coração, querido, alegre? A gente precisa alimentar os nossos corações. Como manter uma mente sadia? Não é uma conta muito difícil de fazer. Não é. Se você pegar qualquer aplicativo do seu celular que faz registro das coisas que você lê, das coisas que você acessa, você vai ter uma resposta muito rápida do quanto você tem alimentado o teu coração com coisas que valham a pena ou com aquilo que te destrói. Davi vai dizer, guardo, outras versões vão dizer assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer manter esse coração transformado, esse coração que inclusive vai te dar saúde, porque uma vida transformada no seu íntimo traz saúde ao físico. Gente carrancuda, gente amargurada, gente cheia de rancor, gente chata, é gente que sofre, é gente que padece. Às vezes as dores, elas não têm outra explicação a não ser o coração. Guarda a palavra de Deus no teu coração, para não pecar contra o Senhor e para ter uma vida alegre em Cristo Jesus. Escolha o que vai para dentro do teu coração. Não, não quero isso daqui. Isso daqui eu vou deixar de lado. Eu vou deixar o rancor, eu vou deixar essas falas, elas não foram doloridas, mas eu não vou deixar vir para o meu coração. Ela passa pelo ouvido, mas ela não desce ao coração. Porque o coração está cheio, está pleno da presença de Cristo Jesus, o Senhor. E ele continua, depois de dizer que era a sabedoria que mudava a dureza do coração, e não é. O que muda a dureza do nosso coração é a alegria daqueles que têm, daqueles que conhecem a Cristo Jesus, o Senhor. Voltando lá para Eclesiastes 8, ele continua, eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento. Observe o mandamento. Observar, no Antigo Testamento, não tem a ideia apenas de olhar, de ver, eu observei, eu olhei, não. Observar tem a ideia de cumprir.
Observar o mandamento é cumprir. Cumpra o mandamento. Faça o que é certo. Cumpra a lei. Faça o que é correto. Observe os mandamentos do rei. Por quê? Passa mais uma aí para a gente. Porque nós temos um coração, além de alegre, nós temos um coração aliançado com o Senhor. Nós temos um coração fiel com as coisas do Senhor. O Senhor confia o seu segredo, as intimidades de Deus, aquilo que é mais profundo de Deus, a eternidade, a sua sabedoria, a sua bênção, a sua glória, o seu favor, o seu poder. Deus confia os segredos aos que o temem. Não é para qualquer um. Eu leio a Bíblia e não entendo. Verdade, vai entender mesmo. Se não tiver temor ao Senhor. Enquanto eu não entender esta palavra, eu não vou obedecer. Vai entender nunca. Porque não é para o que entende, mas é para o que crê. Não é para o soberbo, mas é para o humilde. É para aquele que se rende. O que é rendição? O que é rendição? Me ajudem. Quando alguém se rende. A pessoa se entrega. O que mais? O que é rendição? Desistir. Não vou lutar mais. Eu desisto. Eu me rendo. Eu me entrego. Eu desisto. Quando nós nos rendemos ao Senhor, Paulo vai dizer: fui ou estou crucificado com Cristo. Logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu me rendo. Eu desisto de ter a razão. Eu desisto de fazer valer a minha vontade. Já estou crucificado com Cristo. Eu faço uma aliança da qual eu creio. E eu me rendo, porque eu sei que além de maior, Ele é bondoso. A rendição, no caso de uma disputa militar, é daquele que vence. O vencido se rende e se entrega. Tira suas armas, deixa de ser militar, tira sua farda e se entrega como um civil. Ele tira sua farda, tira seu colete, tira toda a sua indumentária de soldado. O mais forte venceu o mais fraco. Quando nós nos rendemos, não é por um poder militar, mas é pelo poder do amor. O amor de Deus foi maior do que a minha dor. O amor de Deus foi maior do que a minha tristeza. O perdão de Deus foi maior do que o meu pecado. Eu me rendo ao Senhor. Querido, faça uma aliança com Deus e se renda a Ele. Porque Deus tem algo a te dar. Os segredos, as intimidades do Senhor são dados àqueles que o temem. A estes e não a outros, Deus dará a conhecer da sua aliança. A gente falou do coração alegre, vamos falar do coração fiel. Passa mais uma aí. Que é um coração fiel. Também os teus mandamentos são o meu prazer. Veja, no texto de Eclesiastes, que nós estamos usando como base, o Salomão diz o seguinte: observa o mandamento do rei, isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Você não vai obedecer à lei, você não vai obedecer ao rei, pelo fato dele ser o legislador. Você vai obedecer porque você fez um juramento. Você jurou, você pactuou, você fez uma aliança, você fez um contrato. Eu não vou obedecer por medo. Por que muitas pessoas fazem determinadas coisas na cidade? Por medo. Medo de, olha, não posso fazer isso, porque senão vou ser pego. Eu tenho medo da prisão, eu tenho medo da multa, eu tenho medo do castigo, eu tenho medo de ser mandado embora, eu tenho medo da prova ser pega, me pegaram colando. Não é por convicção, eu não estou fazendo alguma coisa por medo. Mas aqui Salomão diz diferente. Você deve observar, você deve obedecer à lei, ao rei, não por medo, mas porque você fez um juramento. Você jurou, você fez um pacto. Por que nós pactuamos com Deus, querido? Se não for por prazer. Alguma coisa tem de errado. Muitos cristãos vão e vêm na fé. Muita gente vai e vem. Porque são bons religiosos em cumprir a religião. Mas não tem prazer naquilo que faz.
Davi vai dizer: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. Ser crente, ser cercado de trevas, de maldade, ser constantemente, nadar contra a maré, constantemente nadar contra a maré, é uma tarefa difícil. Mas ela só é possível se tiver prazer. Como que fica dentro da igreja se não tem alegria nas coisas do Senhor? Como consegue insistir em falar a verdade no mundo de mentirosos se não tem prazer na lei do Senhor? Como se resguarda do pecado? Como se não tem prazer na lei do Senhor? Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque a minha religião não permite. Alguma coisa tem de errado. Se não houver alegria, se não houver prazer, você está perdendo o seu tempo. E deve ser realmente uma coisa martirizante. Deve ser muito torturoso. Também os teus testemunhos são o meu prazer. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Não é por mandamento, não é por medo, não é pelo castigo. Eu escolhi os caminhos da felicidade. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são maiores. Porque os caminhos de Deus são melhores. E porque há prazer em cumprir a lei do Senhor. Querido, escolha. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele é feliz, ele é alegre, ele é bem realizado. Não é por obrigação. Você tem um pacto, você fez um juramento com Deus e você se sente alegre, você se sente feliz. Todavia, mesmo que venha a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Há uma aliança com Deus que me traz alegria. Hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se há uma obrigação de vir na casa do Senhor, se há uma obrigação de preparar um estudo, se há uma obrigação de ensaiar, de cantar, de abrir uma porta, de cuidar de um irmão, se há uma obrigação, fique em casa. Não venha, porque realmente deve ser algo muito terrível. Ir a um lugar que você não se sinta bem, que você não se agrade, que você não tenha prazer. Não deixe o diabo te enganar, querido. O teu lugar é a casa do Pai. O teu lugar é a casa do Senhor. E aqui nós nos encontramos uns com os outros e também nos encontramos com Deus. Farei com eles uma aliança de paz. E será uma aliança eterna. É de paz, é de alegria, é de amor, é de prazer. E além de tudo, querido, é eterno. Começou aqui, vale por toda a eternidade. Observe os mandamentos do rei, porque senão você será castigado? Não, porque você fez um juramento, porque você conhece o Deus a quem você serve, e você sabe que o Senhor é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre. Para terminar, voltando lá para Eclesiastes, ele diz de novo, versículo 2, observe o mandamento do rei, isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o bem que entende. O rei faz o bem que entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Nenhum rei tem autoridade suprema, a não ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui já deixo uma pista do que talvez Salomão já esteja ali se quebrantando. Porque mesmo ele sendo rei, ele sabe que vez por outra, outros reis maiores levantam-se. O próprio Davi, seu pai, teve um momento que abdicou do trono, num levante do seu filho Absalão. Vez por outra, um outro rei se levanta. Mas existe um rei supremo. Existe uma palavra que não volta vazia. Existe uma palavra que é fiel. Existe uma palavra que se cumpre. E se cumprirá. Porque céus e terra hão de passar, mas as palavras do Senhor não passarão? Jamais. Existe uma palavra que é suprema. E quem guarda, versículo 5, o mandamento, não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo de agir.
Esse coração do sábio não é o meu, também não é o seu. Nem o de Salomão, porque Salomão também errou, Salomão também pisou na bola. Esse coração sábio, que sabe todas as coisas, que sabe o tempo certo, o tempo de agir, é o coração do nosso Deus. E nós precisamos ter humildade de reconhecer que Ele é e nós não somos, que Ele pode e nós não podemos, e que agindo Deus, não há quem possa impedir. A gente precisa ter humildade. Houve um momento que Saulo, ainda o Paulo não convertido, brigou com Deus. E a palavra diz assim: dura coisa é para você ficar recalcitrando, ficar dando coice contra os aguilhões. Por que você está lutando contra mim? Por que você insiste em ficar longe dos meus caminhos? Por que você me persegue? Queridos, nós precisamos ter humildade e entender que Deus quer o nosso bem, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos reconhecer que os caminhos de Deus são de paz. Às vezes não parece. A gente está vivendo momentos na nossa vida, às vezes na família, na saúde, nas finanças, às vezes em todas as áreas juntas. Tem irmãos que têm privilégio, está lutando uma frente de problema, só o da saúde. Tem outro irmão que tem privilégio, está lutando uma frente do problema, só o emocional, só o financeiro, só o familiar. Tem gente na igreja que está lutando em todas as frentes. É sério. Você não tem ideia. Mas tem gente que está lutando em todas as frentes. Querido, quando todas as portas se fecham, talvez Deus queira indicar apenas uma. Porque a palavra de Deus diz que Deus é aquele que quando fecha, ninguém abre. Mas quando Ele abre, ninguém fecha. A gente precisa baixar a guarda. A gente precisa baixar a guarda e permitir que Deus haja nas nossas vidas. Tem uma frase da irmã Silvia, muitos anos que ela fala, muitos anos que eu lembro de ter ouvido também ela falar, quando ela citando uma ou outra situação que ela lutando ali em oração, e ela diz assim: quando eu ponho a minha mão, Deus tira dele. Então é melhor que fique a mão do Senhor e não a minha. Talvez não seja tempo de você tirar a sua mão dessa situação e deixar que Deus ponha a mão dele. Houve um momento que o Senhor chega e fala para o profeta: eu não estou entendendo. Será que eu, sendo o Senhor, não posso trabalhar na vida de vocês? Desce lá na casa do oleiro. Veja o artesão trabalhando, veja lá. Não posso eu fazer o mesmo? Que esse artista, que esse artesão, não sou eu, o oleiro, e vocês o barro? Não posso eu trabalhar, não posso eu moldar do jeito que eu quero? Uma vez ouvindo também uma mensagem de um pastor, do pastor Irlande, e ele falando sobre aquela música, que vez por outra a gente canta, eu quero ser como um vaso. E a música em dado momento diz assim: quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Tem toda uma licença poética, não vou criticar a música, mas ele tocou num ponto muito profundo. E ele disse o seguinte: e se Deus não quiser fazer de novo? E se Deus não quiser tampar o buraco do vaso? E se Deus quiser glorificar o nome dele no vaso trincado? E se Deus quiser te encher cheio de buraco e não permitir que o óleo saia? Ele pode fazer todas as coisas. Às vezes a gente está nesse desejo, o Senhor vai quebrar e Ele vai fazer tudo de novo. Deus vai dizer: não, eu vou me glorificar inclusive nos cacos. Existe um tipo de brilho, faz um teste essa semana, na sua casa, no metrô, faz um teste de observar o raio do sol, o raio de alguma luz cruzando o vidro. Existe um tipo de reflexo, existe um tipo de brilho, existe um tipo de reação da luz
diante de um vidro inteiro. Mas existe um negócio fantástico quando a luz bate nos cacos, porque ela reflete de um jeito e parece que muda inclusive as cores. Querido, Deus pode fazer coisas tremendas também com os vasos quebrados. Tenha humildade. Como eu vou perguntar a Deus o que você está fazendo? Veja, versículo 4. A palavra do rei é suprema. A palavra do rei não vota, ela é suprema. Quem pode perguntar ao rei o que você está fazendo? Jó teve esse momento de loucura e passou meses, para alguns estudiosos até anos, perguntando a Deus: por que, Senhor, aconteceu isso e isso na minha vida? E se você tem uma imaginação criativa, você vai imaginar Deus na eternidade rindo de Jó e falando assim: Jó, você não entende nada, você não sabe de nada. E Deus não responde a Jó. Pode ler os 42 capítulos. E Deus não responde a Jó. Mas Deus faz mais de 100 perguntas a Jó. Jó, você quer trocar uma ideia mesmo? Você entende das coisas, Jó? Vem cá. Onde você estava quando eu comecei a fazer todas as coisas? Quando eu comecei a mexer com o tempo? Quando eu comecei a mexer com as estrelas? Quando eu criei todo o sistema? Quando eu comecei a dar lógica, sentido, razão? Quando eu fiz as leis morais, as leis naturais? Já você entende alguma coisa? Você tem ideia dos grãos de areia na praia? Você sabe do limite do mar? Jó, vem cá, você quer conversar? Vamos conversar. Aí Jó levantou as mãos, falou assim: Deus, eu desisto. Falei de coisas loucas, demasiadamente grandes para mim. Agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Queridos, quem pode perguntar a Deus o que você está fazendo? Paulo, citando Jó, vai dizer: quem primeiro deu a ele para depois receber alguma coisa? Quem pode dar conselhos a Deus? Você faz esse tipo de oração tonta que eu faço? Que eu faço umas orações bestas assim. Tem umas orações bestas, né? Você faz a oração: Senhor, por que o Senhor não faz assim? Você já orou? Quantos já oraram assim? Confessa, irmão, confessa. Pode confessar. Quem está orando por um filho, por uma filha, por um cônjuge, quem está orando por um pai, por uma mãe, quem está orando por uma situação: Senhor, o Senhor podia fazer assim. E Deus está olhando 485 milhões de alternativas, você vê uma. E você diz assim: Senhor, por que o Senhor não faz assim? Aí o Senhor conversa com a Trindade, né? Uma conversa entre Deus Pai, Deus Espírito, e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha para ele, filho, não entende nada, né? Sabe nada, sabe nada. E Deus agindo, e Deus trabalhando, e Deus fazendo, e Deus costurando a história. E você está preocupado com um ponto, e Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. A palavra do rei tem autoridade suprema. Seja humilde, entenda, aceite que o agir de Deus nas nossas vidas é melhor. Agora, não sofra, Pedro vai dizer, a gente falou um pouquinho disso domingo passado, não é agir de Deus sofrimento pelos nossos erros. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. A gente precisa separar a reação das nossas ações do agir de Deus. E você sabe quando Deus está agindo, porque Deus fala com você. Tira a mão para que Deus ponha dele. Tire o teu desejo para que Deus realize dele. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Você está falando isso mesmo? Seja feita a tua. Você está prestando atenção? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Seja humilde. Para de ficar evocando direitos. Não, mas eu sou filho do rei, eu tenho que pôr Deus na parede. Que parede vai caber Deus?
Me fala, que parede vai caber Deus para você pôr Deus na parede? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Passa mais uma aí para a gente terminar. Coração humilde, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não seja soberbo, não fica batendo o pé. Se Deus não fizer assim, se Deus não me der isso, se Deus não fizer aquilo, não seja birrenta. Criança birrenta não ganha nada. Eu lembro uma vez, quando a minha filha mais velha era bem criança pequena, um momento ali de birra, né? Sei lá, uns 2 aninhos e meio, alguma coisa assim. A gente no mercado, indo ali fazer compra, e os mercados estrategicamente colocam todas as coisas que brilham os olhos das crianças nas gôndolas mais baixas, né? Não tem bala, doce, chocolate, brinquedos caros alto. É tudo baixo. Porque a criança já passa, já pega, já põe no carrinho e arruma aquela confusão com o pai até chegar ao caixa. E a gente ia fazer as compras e até tinha escolhido algum brinquedinho, alguma coisa para fazer um agrado ali, mas não exatamente o brinquedo que a criança queria, aquele mais caro. E aí na hora que foi dito, olha, eu não vou dar isto a você, eu vou te dar este outro, aí a criança se rebelou, assim como tantas vezes eu me rebelo, assim como tantas vezes você se rebela. E naquele ato de rebeldia, de fazer a malcriação, ela se jogou para trás e bateu a cabeça. E aí se machucou. E a gente acudiu. E aí teve um momento de acalentar, de abraçar, de até parar o choro. Quando terminou o choro, tá tudo bem, filha, tá aí. Foi o momento de dar 2, 3 palmadas bem dadas na bunda para corrigir. Você só se machucou porque você foi birrenta. E muitas vezes nós temos nos machucados diante de Deus porque nós somos birrentos. E nós precisamos, querido, entender que Deus dá graça ao humilde. Não seja soberbo, não seja birrento, não fique brigando por alguma coisa. Deixa que Deus haja. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos, não aos soberbos, não aos orgulhosos, mas aos humildes e aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor, a gente encontra o quê, queridos? Misericórdia. Glória a Deus por isso, porque em todos os caminhos do Senhor, nós seremos agraciados com a sua misericórdia. E essa oração de Jesus é fantástica. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios instruídos e as revelastes aos pequenos, aos simples, aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, dá entendimento aos simples. Não pergunte ao rei o que você está fazendo. Não discuta com aquele que tem a palavra de autoridade. Não resista. Se Deus quiser quebrar o vaso, Ele quebra. Se Ele quiser usar os cacos, Ele usa. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.